Um gerente proprietário aposentado de uma gráfica de tamanho médio, cerca de 60 empregados, contou-me como foi selecionado o seu sucessor. Há 5 anos, começou ele. Precisei de um contador para monitorar a rotina de nosso escritório. O sujeito que empreguei chamava-se Harry e tinha apenas 26 anos. Nada conhecia sobre artes gráficas, mas suas referências mostravam que era um bom contador. E quando, há 1 ano e meio, eu me aposentei, decidimos fazer dele presidente e gerente geral da empresa. Recordando, Harry possuía um traço que o punha à frente de todos os demais. Interessava-se ativa e sinceramente por tudo o que dizia respeito à empresa, e não apenas em assinar os cheques e manter os livros em dia. Onde quer que visse que podia ajudar um outro empregado, ali estava ele. No primeiro ano que tive Harry comigo, perdemos alguns homens. Harry apresentou-me um programa com o qual assegurou poderíamos substituir aqueles empregados com um mínimo de prejuízo. E, de fato, assim aconteceu. Harry fez muitas outras coisas que ajudaram toda a empresa, e não apenas aquele departamento. Realizou um detalhado estudo do custo de nosso departamento de produção, demonstrando quanto lucraríamos se investíssemos alguns milhares de dólares em novas máquinas. Uma vez sofremos uma grande baixa nas vendas. Harry dirigiu-se a nosso gerente de vendas e disse-lhe: Não entendo muito da parte do negócio no que se refere às vendas, mas permita que eu tente ajudá-lo. E o fez. Apresentou uma série de boas ideias que nos auxiliaram muito a vender mais. Quando admitíamos um novo empregado, Harry estava presente para fazer com que o recém-chegado se sentisse à vontade. Ele possuía um interesse real por tudo o que se fazia. Ao me aposentar, Harry era, logicamente, a pessoa indicada para me substituir. Mas, compreenda bem, Harry não procurou sobrepor-se a mim. Não era um simples intrometido. Não procurava apunhalar os outros pelas costas, nem vivia dando ordens. Apenas procurava ajudar. Simplesmente agia como se tudo na empresa lhe dissesse respeito. Fez dos negócios da gráfica os seus negócios. Harry ensina uma lição a todos nós. Faço o que me compete e já é o bastante é um pensamento mesquinho e negativo. Os que pensam grande enxergam a si mesmos como membros do esforço de uma equipe, vencendo ou perdendo com ela, e não apenas consigo mesmo. Ajudam em tudo o que podem, mesmo que não haja uma recompensa imediata e direta. O sujeito que dá de ombros e passa adiante um problema com a observação de isso não me diz respeito, eles que se arranjem, não possui a atitude necessária para a liderança. Pratique isso. Habitue-se a pensar grande. Identifique os interesses da empresa com os seus próprios. É muito provável que muito poucas pessoas que trabalham em grandes empresas tenham por elas um interesse sincero e que não sejam egoístas. Mas, no fim das contas, só uns poucos se qualificam como pessoas que pensam grande. E esses poucos são os que eventualmente recebem a recompensa dos lugares de maior responsabilidade e de melhores salários. Muitas pessoas potencialmente capazes deixam que as pequenas coisas, mesquinhas e insignificantes, bloqueiem seu progresso. Vejamos 4 exemplos. O que é necessário para fazer um bom discurso?
Quase todo o mundo desejaria ser capaz de falar bem em público. No entanto, a maior parte das pessoas não o consegue e são péssimos oradores. Por quê? A razão é simples. Concentram-se nos aspectos triviais e insignificantes do discurso, em vez de pensarem nos grandes e importantes. Quando se prepara para falar, quase todo mundo se ministra um batalhão de instruções como: não devo esquecer de manter uma boa postura, não devo me mexer demais, nem sacudir muito as mãos, não devo deixar que o auditório me veja consultar notas, não devo esquecer os possíveis erros de gramática, não devo esquecer se a gravata está direita, não devo esquecer de falar alto, mas não alto demais, e assim por diante. Muito bem. E o que acontece quando o orador se levanta para falar? Fica apavorado porque se impôs uma lista terrível de coisas que não deve fazer. Confunde-se e encontra-se silenciosamente perguntando: será que cometi algum engano? Em resumo, é um fracasso. E o é porque se concentrou nas qualidades pequenas, triviais, sem importância, de um bom orador e deixou de pensar nos requisitos que fazem um bom orador: conhecimento do assunto sobre o qual vai falar e um imenso desejo de transmiti-lo aos outros. O que caracteriza um verdadeiro orador não é sua postura ou o número de erros gramaticais que comete, mas sim conseguir que o público apreenda os pontos que deseja demonstrar. A maioria de nossos principais oradores apresentam pequenos defeitos. Alguns têm até mesmo vozes muito desagradáveis. Alguns dos mais procurados oradores da América fracassariam no curso dado pelo antigo e negativo método do não faça isso e aquilo. No entanto, todos esses afortunados oradores públicos têm algo em comum. Todos têm algo a dizer e um desejo imperioso de que os outros o escutem. Não permita que as trivialidades o impeçam de falar bem em público. Qual a causa das discussões? Nunca pare a fim de perguntar qual a causa das discussões. Pelo menos em 99% das ocasiões, elas iniciam-se sobre assuntos sem importância alguma, como: John chega em casa cansado, um pouco nervoso. O jantar não é exatamente o que ele esperava e por isso torce o nariz e queixa-se. O dia de Joan também não foi dos melhores e ela se defende dizendo: o que você queria que eu fizesse com o dinheiro que tenho para comprar as coisas? Ou então, talvez eu cozinhasse melhor se tivesse um fogão novo, como todo mundo. John sente-se ferido em seu orgulho e responde: olhe, Joan, não se trata de falta de dinheiro. Você é que não sabe fazer as coisas. E por aí vão eles. E antes que se estabeleça uma trégua, são feitas, de lado a lado, todas as espécies de acusações. Virão à baila os direitos de cada um. Questões relativas a sexo, dinheiro, promessas pré- e pós-matrimoniais e muitas outras coisas. Ambos os envolvidos deixam a luta nervosos e tensos. Nada ficou resolvido e ambos reuniram novas munições que tornarão a próxima discussão ainda pior. As pequenas coisas, coisas insignificantes, servem de argumentos. Portanto, para eliminar as discussões, elimine os pensamentos mesquinhos. Eis uma técnica que funciona. Antes de se queixar, de acusar ou repreender alguém, ou de lançar um contra-ataque em defesa própria, pergunte a si mesmo: valerá a pena? Importa realmente? Na maioria dos casos, não vale a pena e você evita o conflito. Pergunte-se sempre: tem importância o fato dele ou ela
Haver deixado cair cinzas de cigarro? De ter esquecido de tampar a pasta de dentes? Ou de haver chegado tarde em casa? É realmente importante o fato de ele ou ela ter desperdiçado um pouco de dinheiro ou haver convidado gente de quem eu não gosto? Quando você se achar prestes a agir negativamente, pergunte: isso tem realmente importância? Valerá a pena? Esta pergunta tem um efeito mágico na melhora das condições domésticas e serve também para o escritório. Funciona na rua, no meio do tráfego, quando o motorista lhe dá uma fechada. Funciona em qualquer situação da vida capaz de provocar potencialmente uma discussão. Por haver recebido o menor escritório, John fracassou. Há vários anos tive a oportunidade de observar como o pensamento mesquinho da designação de um escritório destruiu as possibilidades futuras de um jovem publicitário. 4 jovens executivos, todos do mesmo nível, foram transferidos para novos escritórios. 3 dos gabinetes eram idênticos em tamanho e decoração. O quarto era menor e menos enfeitado. J.M. recebeu esse quarto escritório. Isso constituiu um verdadeiro golpe em sua autoestima. Imediatamente sentiu que lhe faziam discriminações. Pensamentos negativos, ressentimento, amargura e inveja fizeram com que ele se sentisse desajustado. Como resultado, J.M. passou a hostilizar seus companheiros. Em vez de cooperar, fez o que pôde para minar seus esforços. E as coisas foram piorando tanto que, 3 meses mais tarde, a direção não teve outra alternativa senão despedir J.M. Um pensamento mesquinho sobre um assunto insignificante paralisou J.M. Na ânsia de sentir que estavam contra ele, J.M. deixou de observar que a empresa estava se expandindo rapidamente e que o espaço para os escritórios era uma questão vital. Não parou um só momento para pensar que o diretor que fez as designações dos gabinetes nem sabia qual era o menor deles. Ninguém na organização, a não ser o próprio J.M., encarou seu gabinete como índice do seu valor. Pensar mesquinhamente sobre coisas insignificantes, tais como ver seu nome em último lugar nos memorandos da empresa ou receber a 4ª via deles, pode ferir você. Pense grande e nenhuma dessas pequeninas coisas será capaz de impedir seu progresso. Até mesmo a gagueira não passa de um detalhe sem importância. Um diretor de vendas contou-me que até mesmo a gagueira é um detalhe sem importância na profissão, se o vendedor tem realmente qualidades. Tenho um amigo, também diretor de vendas, que adora pregar peças, fazer brincadeiras idiotas que, muitas vezes, nada tem de engraçado. Há meses, um jovem apareceu em seu escritório solicitando um emprego. O rapaz era terrivelmente gago e meu amigo decidiu imediatamente pregar-me uma peça. Disse ao solicitante que, no momento, não estava precisando de nenhum vendedor, mas que sabia de um amigo, no caso eu, que tinha uma vaga a preencher. Depois telefonou-me e encheu o rapaz de esperança, fazendo-lhe um grande cartaz. Sem suspeitar de nada, respondi que o mandasse imediatamente. 30 minutos depois, chegava ele. Ainda não tinha dito 3 palavras e eu já havia percebido por que meu amigo se interessara tanto em enviá-lo a mim. Eu sou Jack R., falou o rapaz. O senhor X mandou-me aqui
para falar-lhe a respeito de um emprego. Cada palavra era uma luta. Pensei comigo mesmo: esse camarada não será capaz de vender nada em Wall Street. Fiquei magoado com meu amigo e, ao mesmo tempo, com muita pena do rapaz, de modo que achei que o mínimo que podia fazer era dirigir-lhe algumas perguntas formais enquanto pensava numa boa desculpa por não poder empregá-lo. No entanto, à medida que íamos conversando, descobri que o rapaz não era nada bobo. Era inteligente, portava-se muito bem, mas eu não podia esquecer o fato de ser gago. Finalmente, resolvi encarar a entrevista com uma última pergunta. Por que o senhor acha que é capaz de vender? Bem, respondeu ele, eu aprendo depressa. Gostou de lidar com gente. Acho que sua empresa é muito boa e quero ganhar dinheiro. Sei que tenho certa dificuldade em falar, mas não me importo com isso. E acho que os outros também não se importarão. Sua resposta mostrou-me que ele possuía realmente qualidades importantes para um vendedor. Decidi imediatamente dar-lhe uma oportunidade. E, sabe de uma coisa? Está trabalhando muito bem. Mesmo um problema na fala, numa profissão que exija falar, é uma trivialidade se a pessoa possui grandes qualidades. Pratique estes 3 processos que o ajudarão a pensar além das trivialidades. 1. Mantenha os olhos fixos no grande objetivo. Muitas vezes, procedemos como o vendedor que, fracassando em sua tarefa, informa ao gerente: sim, mas estou certo de que convenci o cliente de que ele estava errado. No que toca às vendas, o grande objetivo é ganhar mais vendas, não argumentos. No casamento, o objetivo é a paz, a felicidade e a tranquilidade, e não ganhar as discussões ou falar: eu podia dizer a mesma coisa. No trato com os empregados, o grande objetivo é desenvolver todo o seu potencial e não criar problemas decorrentes de seus pequenos erros. Na convivência com os vizinhos, o grande objetivo é o respeito mútuo e a amizade, e não ver se você consegue obrigá-los a se desfazerem do cão, só porque uma vez ou outra ele late à noite. Parafraseando um ditado militar, é muito melhor perder uma batalha a perder a guerra. Mantenha os olhos fixos no grande alvo. 2. Pergunte-se sempre: é realmente importante? Vale a pena? Antes de se tornar negativamente excitado, faça essa pergunta: vale a pena? Ou é tão importante para mim fazer tanto barulho por causa disso? Não há meio melhor para se evitar a frustração quando se trata de assuntos insignificantes. Pelo menos 90% das disputas e demandas jamais ocorreriam se encarássemos as situações difíceis com o "é realmente importante? Valerá a pena?" 3. Não se deixe apanhar na armadilha da trivialidade. Ao fazer um discurso, resolver problemas ou tratar com os empregados, pense no que importa realmente, naquilo que faz diferença. Não se deixe submergir pelos problemas superficiais. Concentre-se nas coisas importantes. Faça o teste para medir o tamanho do seu pensamento. A seguir, na coluna à esquerda,
estão anotadas várias situações comuns. Nas colunas do meio e da direita, vê-se como encaram as mesmas situações os que pensam de modo mesquinho e os que pensam grande. Examine-se. Depois decida qual delas o conduzirá aonde você deseja ir. A maneira de pensar negativa ou positivamente. A mesma situação é tratada de dois modos completamente diferentes. A escolha é sua. Nota do editor. Falaremos situação encarada por quem pensa pequeno será apenas chamado de pequeno e encarada por quem pensa grande será apenas chamada de grande. Situação: contas de despesas. Pequeno: imagina meios de aumentar as rendas cortando as despesas. Grande: imagina meios de aumentar as rendas vendendo mais. Situação: conversação. Pequeno: fala das qualidades negativas de seus amigos, de sua empresa e de seus concorrentes. Grande: fala das qualidades positivas de seus amigos, de sua empresa e de seus concorrentes. Situação: progresso. Pequena: acredita na redução das despesas ou, pelo menos, na estabilização das mesmas. Grande: acredita na expansão. Situação: futuro. Pequeno: vê o futuro com limitações. Grande: vê o futuro muito promissor. Situação: trabalho. Pequeno: procura evitar trabalho. Grande: procura novos meios e novas coisas para fazer, em especial para auxiliar os outros. Situação: concorrência. Pequeno: concorre com a média. Grande: concorre com os melhores. Situação: problemas orçamentários. Pequeno: imagina meios para economizar dinheiro cortando os itens necessários. Grande: imagina meios de aumentar os rendimentos e comprar mais itens necessários. Situação: objetivos. Pequeno: visualiza pequenos objetivos. Grande: visualiza grandes objetivos. Situação: visão. Pequeno: vê apenas as pequenas coisas. Grande: preocupa-se com as grandes coisas. Situação: segurança. Pequeno: preocupa-se com os problemas de segurança. Grande: encara a segurança como uma companheira natural do sucesso. Situação: sociedade. Pequeno: cerca-se de pessoas que pensam pequeno. Grande: cerca-se de pessoas de ideias grandiosas e avançadas. Situação: erros. Pequeno: amplia os pequenos erros e os transforma em problemas. Grande: ignora os erros de pequenas consequências. Lembre-se de que, de qualquer modo, compensa pensar construtivamente. 1. Não se venda barato. Reprima o crime da autodepreciação. Concentre-se em suas possibilidades. Você é melhor do que pensa que é. 2. Use o vocabulário de quem pensa grande. Empregue palavras positivas, entusiásticas, agradáveis que prometem vitória, esperança, felicidade e prazer. Evite os termos que criem imagens desagradáveis de fracasso, derrota ou amargura. 3. Amplie sua visão. Não encare as coisas apenas como são atualmente, mas como poderão ser no futuro. Habitue-se a valorizar as coisas, as pessoas e a si mesmo. 4. Encare seu trabalho como uma coisa grandiosa. Pense nele como algo realmente importante. Sua futura promoção depende, em grande parte, da maneira pela qual você encara seu emprego e pensa em seu trabalho atual. 5. Não pense em trivialidades. Concentre sua atenção nos objetivos grandiosos.
Antes de se ver envolvido numa questão insignificante, pergunte a si mesmo: vale a pena? É realmente importante? Engrandeça-se pensando grande.